Zac Brown, CEO da McLaren, com total desprezo e nojo da relação entre AlphaTauri e Red Bull. Mas, de fato, o que está para acontecer entre essas duas equipes para 2024? Quais os benefícios e vantagens? Aproveitando a polêmica, Alonso também fala sobre a confidencialidade entre Aston Martin e Mercedes. Mas antes de continuarmos a nossa chuva de informações aqui na sua tela, eu já peço para você aquele curtir, aquele joia, aquele like maroto. Além disso, a sua inscrição. É isso mesmo, você se tornando um inscrito aqui do canal não vai perder nada do que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1, principalmente nessa época de férias, e pré-temporada, antes de iniciar e retomar as atividades em 2024. Bora para as notícias? A equipe AlphaTauri busca aquela redenção na Fórmula 1 após uma temporada repleta de altos e baixos. Inicialmente, a equipe enfrentou desafios significativos, apresentando desempenhos decepcionantes no início do ano. Contudo, ao longo das últimas corridas, a equipe demonstrou sinais de recuperação após decidir estreitar sua relação com a equipe Red Bull. Uma das atualizações mais impactantes foi a adoção da suspensão traseira do RB19, proveniente da equipe Red Bull. Essa mudança proporcionou melhor estabilidade ao carro e contribuiu para o desenvolvimento de um novo assoalho, introduzindo nas corridas mais recentes. Entretanto, o único revés foi que essa decisão de utilizar mais componentes do carro da Red Bull foi tomada tardiamente na temporada. O CEO da equipe, Peter Bayer, assumiu a responsabilidade por essa decisão tardia em uma entrevista, reconhecendo que a escolha inicial de seguir um caminho independente com peças críticas foi um total equívoco. Ele explicou que as pessoas responsáveis por essa decisão não fazem mais parte da equipe. Bayer destacou a importância da suspensão, especialmente diante das mudanças no regulamento e no padrão de downforce, enfatizando que a suspensão é a segunda área mais crucial. Bayer revelou que os engenheiros da AlphaTauri estão empenhados em compreender minuciosamente o funcionamento do carro da Red Bull. Para o próximo ano, a equipe planeja manter a traseira semelhante e incorporar a suspensão dianteira do RB19, visando criar um carro praticamente idêntico ao da Red Bull, embora com um ano de atraso, dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento. Olha a preocupação batendo na porta de uma das gigantes da Fórmula 1. Zac Brown, o CEO da McLaren, expressou preocupações sobre a crescente proximidade entre as equipes AlphaTauri e Red Bull na Fórmula 1 e enfatizou a necessidade de abordar esse assunto. Ele instou a realização de discussões entre as equipes da Fórmula 1 para examinar cuidadosamente a natureza dessa relação e considerar seu impacto futuro. Brown acredita que é crucial manter a independência de todas as equipes no esporte. Ao longo de 2023, a AlphaTauri enfrentou incertezas devido a altos investimentos e desempenho abaixo do esperado, e a falta de um piloto júnior na academia da Red Bull. Isso levou às especulações sobre a possibilidade de a equipe ser desfeita pela marca de energéticos. Para conter os custos, foram sugeridas mudanças, como uma possível transferência para a Inglaterra, onde o setor aerodinâmico está localizado em Bicester. Outra proposta foi estreitar os laços com a equipe Red Bull, ideia que se concretizou com a confirmação de atualizações em Singapura, inspiradas na equipe principal. A McLaren, por meio de Brown, destaca a preocupação com essa aliança entre as equipes irmãs. Ele ressalta que o esporte ainda precisa progredir para garantir a independência de todas as equipes, principalmente quando se trata de equipes com propriedade comum, que é o caso da AlphaTauri e Red Bull. Brown observa a transferência de funcionários da AlphaTauri para a Red Bull e enfatiza a necessidade de avaliar a direção do esporte em relação a alianças técnicas. Ele reconhece a legalidade dessas práticas, mas aponta para a importância de examinar as implicações dessas relações no contexto desportivo. A análise cuidadosa das alianças técnicas pode ser vital para manter a competitividade e a integridade do esporte a longo prazo. Brown finaliza destacando que, embora compreenda as práticas permitidas pelos regulamentos, é fundamental considerar a direção futura do esporte em relação a essas dinâmicas entre as equipes. E nesse cenário desagradável para alguns e agradável para outros, marcado por intrigas e estratégias intricadas das equipes, a controvérsia sobre as colaborações ganha protagonismo, especialmente à luz da recente decisão da Red Bull de intensificar sua proximidade com a AlphaTauri a partir da próxima temporada. Nesse contexto intrigante, a Mercedes, uma das protagonistas dessa trama automobilística, revelou detalhes de suas práticas para assegurar a confidencialidade nas interações com a Aston Martin, uma cliente. Numa reviravolta engenhosa para prevenir potenciais futuros
futuros vazamentos de informações cruciais sobre o carro da Aston Martin para uma equipe rival, a Mercedes adotava uma estratégia peculiar. Obrigava a equipe cliente a utilizar uma entrada separada para acessar o túnel de vento da equipe alemã, uma medida que, por sua vez, destaca a complexidade e as sutilezas das relações entre as equipes, onde a busca por vantagem competitiva é tão acirrada quanto os próprios circuitos. Após a confirmação de que a Red Bull não seguiria o caminho de vender a AlphaTauri, optando por realocar parte das operações da equipe italiana para a Inglaterra, a AlphaTauri experimentou uma metamorfose notável na última fase da temporada, ascendendo a obscuridade para o 8º lugar no Mundial de Construtores. Uma virada que, embora tenha gerado especulações, foi confirmada pela FIA como estando em conformidade com as rigorosas normas de propriedade intelectual estabelecidas. No entanto, enquanto a AlphaTauri recentemente explorou os recursos do túnel de vento da Red Bull, a dinâmica entre Aston Martin e Mercedes tomou uma trajetória contrária. Com a conclusão do novo túnel de vento em Silverstone, a cliente da Mercedes viu-se liberta da necessidade de depender da estrutura em Brackley, uma narrativa que ressalta a fluidez das alianças e estratégias em um esporte onde a busca pela inovação e competitividade nunca cessa. Ao desvendar os bastidores dessa complexa relação, Tom McCauley, diretor de performance da Aston Martin, compartilhou insights sobre as preocupações adotadas, detalhes reveladores sobre a utilização de portas de acessos distintas, áreas segregadas e coordenação separada durante as sessões de treino, proporcionando uma visão de como a confidencialidade é extremamente importante de se manter. McCauley, ao abordar as transformações nas regulamentações ao longo dos anos, lançou uma luz sobre a necessidade de total transparência durante as inspeções da FIA, num tom que mistura cautela e especulação. Ele sugeriu que algumas equipes podem não ter explorado completamente as possibilidades dentro das normas existentes, expressando a confiança na vigilância contínua da FIA sobre a dinâmica entre Red Bull e AlphaTauri. Ele apontou para a convergência aparente e levantou a intrigante possibilidade de uma colaboração mais estreita entre as equipes, com o objetivo de aprimorar a competitividade dos carros. Neste palco de emoções automobilísticas, onde os detalhes são cruciais e as estratégias se desdobram como uma trama envolvente, a complexidade da Fórmula 1 é mais uma vez revelada em toda a sua glória. Agora a pergunta é para você aí do outro lado da tela. Sobre Zac Brown, sua preocupação, seu desprezo e nojo do que está acontecendo entre Red Bull e AlphaTauri, está condizente? Está de acordo? O que você acha sobre isso? Já a relação entre Aston Martin e Mercedes, um pouco estranha. Bom, deixe aqui nos comentários para nós podermos interagir junto com você. Lembrando, sou o Tio Barba aqui no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.